Olá pessoal, no vídeo de hoje irei demonstrar para vocês como migrar os dados de um banco de dados relacional para um banco de dados não relacional. Neste exemplo que irei demonstrar, estarei utilizando o serviço da IBM chamado Cloudant. O Cloudant é um serviço de banco de dados NoSQL. Ele é distribuído e não relacional, baseado no projeto CouchDB apoiado pela Apache. Então vamos ver um pouco na prática como fazer essa sincronização dos dados. Se vocês vão notar que eu já criei aqui no Fucop Convert um projeto chamado Cloudant IBM. Vou selecionar esse projeto e vou prosseguir aqui para a próxima etapa. No exemplo que eu irei demonstrar para vocês aqui, eu estou utilizando o Firebird, um banco de dados mais simples para realizar essa demonstração. E no destino vocês vão escolher aqui a fonte de dados aqui disponível aqui, seria o CouchDB aqui, né? Vou aqui para fazer a conexão, vocês vão informar lá a URL, vocês vão acessar, por exemplo, no caso de vocês, o banco de dados de vocês da IBM, vocês vão informar a URL, seria nesse caso aqui, essa URL que eles, quando você cria um arquivo, um banco de dados lá na Cloudant, então eles te fornecem essa URL, você vai copiar essa URL, vai informar aqui no server address e a porta. No meu caso a gente não tem porta nenhuma na URL, né? Então informa a porta 0 e vou informar aqui o banco de dados que no meu caso é que eu criei um banco chamado customer, né? Então eu criei um banco de dados, vou selecionar esse banco de dados e também eu criei lá um usuário e senha temporário lá, que também tem como vocês criarem lá na parte de permissões lá dentro do serviço da IBM. Vocês conseguem criar e definir as permissões, certo? Eu criei um usuário e a senha. Se vocês não souberem aqui, tem a opção aqui, ó, Generate API Key, ele vai te criar, você vem e configura as permissões. Feito isso aí, vocês vão notar aqui que no meu banco de dados aqui, esse customer não tem nenhum documento, não foi encontrado nenhum documento, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui vou demonstrar bem um teste bem simples aqui. Eu pego uma tabela e vou gerar vários documentos a partir desse registro dessa tabela nesse banco de dados NoSQL da IBM, certo? Esses documentos ele é todos em JSON, tá? O Fucop Convert tem como vocês criarem uns documentos mais complexos, mas nesse vídeo aqui eu vou demonstrar para vocês um documento mais simples, que é só um select simples na tabela e ele vai gerar uma pequena árvore ali de documentos ali na hora de nós enviarmos para o serviço da IBM, certo? E fez essa primeira etapa aqui, vamos avançar, certo? Deixa eu ver aqui, vou avançar. Vocês vão observar aqui que no meu lado esquerdo aqui ele não demonstra nenhum documento, e do meu lado direito aqui eu tenho minhas tabelas aí do meu banco de dados de origem, certo? Então vamos lá, eu tenho essa tabela aqui customer. Então o que eu fiz aqui? Então primeiro eu criei esse parâmetro, certo? O que é esse parâmetro aqui? Você vai observar aqui que ele é 2 pontinhos e custodio. O que é esse custodio? Se eu vier aqui na aba 2 SQL e eu vim aqui e selecionar esse custodio, seria o meu campo chave da minha tabela aqui. No meu caso, esse campo ele vai se transformar, vai gerar um documento com esse nome aqui. Então quando você converter lá, gerar o arquivo JSON, ele vai te gerar, ele vai te pedir um ID, né, para você informar o ID. Ele te recomenda você criar o seu próprio ID de documento, né, que seria a identificação do seu documento lá no serviço. E aí no caso, para demonstrar para vocês, eu criei essa tabela e nessa tabela eu tenho esse campo que é chave primária. Então eu vou criar um documento chamado 3051, 3052, mas nada impede que vocês utilizem outro tipo de campo, outra informação para criar o seu documento, tá? Nesse caso aqui eu estou demonstrando para vocês. Então eu estou pegando somente os meus registros com status igual a 0. Esse status aqui é para eu definir se eu já enviei esse documento ou não. No meu caso aqui eu só quero sempre enviar novos documentos que o status for igual a 0. Quando eu enviar o documento, eu vou lá e mudo o status para 1, por exemplo, que já enviar o status enviado, certo? Voltando um pouco aqui, definir minha ordem de conversão e o tipo de execução.
que esse tipo de execução ele faz? O primeiro, que é o delete end post aqui, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o documento existe. Se existir, ele vai deletar o documento e enviar o documento, fazer um post lá na página daquela URL, enviar o documento novamente. O segundo post, ele vai fazer o que? Ele vai somente enviar o documento. Então significa que você tem que ter certeza que esse documento ele nunca vai estar lá novamente. Então como que eu faço? Geralmente, se eu vou querer, eu recomendo utilizar o delete end post, né? Que eu vou lá e apago o documento e insiro ele de novo, porque às vezes eu quero atualizar uma informação e eu quero já apagar aquele anterior e colocar um novo. Mas nada impede você usar o post e o put, né? O post seria para você enviar um novo e o put seria para você editar um documento ali, mandar uma alteração em um documento também, certo? Mas eu vou utilizar esse, poder mostrar para vocês esse tipo de execução, o delete end post aqui, certo? Então vocês viram aqui que eu já tenho definido um SQL simples. Quando eu mando executar o SQL, vocês vão ver aqui que ele vai fazer uma prévia mais ou menos como será o documento. Nesse question ele vai colocar o número do documento e aí ele vai colocar os demais campos aqui para poder enviar, certo? Então é só um preview de mais ou menos como será gerado o documento na hora de enviar. Feito isso, eu criei também aqui criei um gatilho aqui, e depois que eu converter os dados na base de dados de origem, que depois que eu enviei lá, mandei um post no documento, eu quero fazer o que? Eu quero vir e atualizar o status. O que eu fiz aqui? Eu criei um update que ele vai ser feito na minha tabela de origem, na tabela customer, setando o status igual a 1. Então o que o full copy convert vai fazer? Quando ele enviar um documento, deu certo, ele vai simplesmente mudar o status desse documento para 1. Como que o que mais eu preciso configurar? Além de você criar o gatilho, você tem que marcar ele aqui, que é executar gatilho por registro, tá? Marcando essa opção, a cada registro que ele passar, que ele consultar, conseguir sincronizar e enviar o documento, ele vai vir e vai fazer um update no registro e setar o status igual a 1. Você pode notar que eu estou dando update também no mesmo parâmetro lá, ó, question.io, né? Que é o que eu informei aqui na tabela de destino, né? Coloquei aqui o campo que eu quero que gere vários documentos e coloquei para atualizar também do mesmo estilo, tá? Para eu ter certeza que está sincronizado os dois ali na hora de enviar, certo? Então beleza, fiz isso, vou marcar ele como finalizado e vou partir para a próxima etapa. Então vamos lá. Então vamos ver quantos documentos eu teria que enviar primeiro, quantos registros eu tenho na tabela. Deixa eu visualizar aqui. Tenho 55, então vai gerar 55 documentos lá naquela base chamada customer, né? Vou enviar o documento, dei OK. Você vai notar que ele já vai começar a enviar os documentos lá pro servidor, tá? Esse tipo de processo você consegue enviar também anexos. Então tem várias formas que a gente pode trabalhar. A gente pode enviar esses registros, e nesses registros eu posso enviar os anexos. Então tem várias formas de se trabalhar dentro do full copy convert, tá? Enquanto ele está fazendo aqui, dá pra gente já voltar aqui. Enquanto ele está rodando aqui, vamos verificar, ó. Então ele já tá enviando, tá sincronizando. Você vai notar que está rodando. Então você nota aqui que já começou a aparecer os documentos, tá vendo? Já tá sincronizando. Então eu posso vir aqui e já visualizar um documento que ele sincronizou lá, ó. Ele já criou um documento com ID e já enviou as informações desse documento lá pro servidor da IBM, certo? Eu posso ir lá, ó, notar aqui, ele já está enviando. Então vamos vir aqui no servidor, ver aqui documents. Opa, deixa eu voltar aqui, selecionar aqui customer. Então nós já notamos aqui que ele já começou a receber os documentos lá dentro do meu servidor da IBM, tá? Eu consigo fazer a leitura desses documentos de volta para o banco com o full copy convert? Sim. Nos próximos vídeos que eu vou estar fazendo, eu vou estar demonstrando como importar esses documentos novamente para um banco de dados relacional. No caso aqui nós estamos criando vários documentos, né? Você vai observar que ele criou uma estrutura JSON aqui, ó. Criou um documento certinho aqui na estrutura e está enviando o nosso documento aqui, certo?
Então ele finalizou aqui o processo de enviar os documentos. Então ele enviou cerca de 50 e poucos documentos. Vamos ver aqui, 52 documentos. Vamos ver aqui os documentos nós enviamos. Visualizar, foram 55 documentos. Então vamos conferir esses documentos lá na minha tabela. Quantos documentos tenho aqui? Vamos ver se tem alguma coisa para contar. Tabela 25. Não dá pra gente conferir aqui, né? Vamos pegar aqui 100. Então tenho 55 documentos, ó. Um de 55 documentos que ele enviou esses documentos lá para o serviço da IBM, tá? Então, pessoal, aí o que eu posso fazer? Então nós vamos olhar aqui que o nosso status aqui já alterou para 1. Então se eu vim aqui, eu vou fazer o seguinte, vamos criar um agendamentozinho aqui para ele ficar olhando aqui de 5 em 5 segundos para ver se acha algum registro aqui. Eu vou demonstrar para vocês, vamos incluir um registro na hora aqui. Vou colocar aqui por hora, minuto e segundo. Eu quero sincronizar a cada 5 segundos, certo? Ok. Beleza, então ele vai sincronizar a cada 5 segundos aqui, verificando se tem novos registros. Então eu vou fazer o que? Vou inserir um novo registro aqui na mão. Então vou incluir aqui o novo registro. Vou pegar essa para demonstrar para vocês aqui. Eu vou pegar essa conexão que eu criei aqui anteriormente, certo? Conectar aqui e vou pegar aqui, por exemplo, minha tabela customer. Deixa eu gerar um script aqui rapidão. Vou pegar aqui, vou gerar aqui, vou pegar esse aqui e vamos incluir esse novo registro ali. Vou colocar esse script execute. Eu vou colocar aqui, criar um novo script teste. Vou incluir na base de dados de origem. Vou colocar aqui um insert into na tabela, certo? Eu vou baixar aqui, vou aumentar um pouquinho para ter um maior campo de visão. Vamos incluir o novo registro. Vou colocar aqui 9051 99 051. Vou colocar aqui teste de teste, certo? Então eu vou incluir lá na minha base de dados de origem. Confirma, ok. Salvei. Vamos olhar se ele sincronizou o nosso registro lá. Vamos lá. Então deve ser lá. Já mandou o nosso registro. Ele já pegou somente o que estava faltando, né? E enviou o documento. Então o processo de agendamento ele vai ficar olhando ali de 5 em 5 segundos procurando um novo registro. Então pessoal, isso aí que eu queria demonstrar para vocês nesse vídeo, que é para como converter os dados de um banco de dados relacional para um banco de dados não relacional. Então nos próximos vídeos eu estarei demonstrando mais sobre esse tipo de processo. Até mais, pessoal!